Assistir a Toma com o olhar de quem analisa cinema para além da superfície é perceber rapidamente que o filme usa uma estrutura aparentemente simples para falar de algo muito mais complexo, quase desconfortável, que é a incapacidade moderna de convivência silenciosa e a facilidade com que conflitos banais se transformam em guerras simbólicas. E A Guerra das Panelas, como título crítico, nasce exatamente dessa leitura, porque o filme não é sobre panelas, nem sobre barulho, nem sequer sobre vizinhos em si, mas sobre a tensão acumulada que encontra no som metálico uma válvula de escape, e desde a primeira sequência já se estabelece essa atmosfera de desconforto cotidiano, quando a câmara acompanha gestos domésticos comuns, o ato de cozinhar, o fechar de uma porta, o som do metal encostando no fogão, e tudo isso é filmado de maneira quase excessivamente próxima, criando uma intimidade forçada que coloca o espectador dentro daquele espaço apertado, e essa escolha estética não é inocente, porque Toma trabalha o conceito de proximidade como gatilho de conflito, mostrando que o excesso de convivência sem diálogo gera atrito, e essa ideia vai se repetindo em cada cena, mesmo quando aparentemente nada acontece, e é aí que o filme começa a incomodar, porque ele exige atenção aos detalhes, aos silêncios, aos olhares que duram meio segundo a mais do que deveriam, e como analista, é impossível não perceber que cada cena funciona como um pequeno ensaio sobre convivência falha. Especialmente nas sequências iniciais em que os personagens ainda não estão em confronto aberto, mas já demonstram irritação contida, e essa fase do filme me lembra muito experiências pessoais de morar em prédios antigos, onde o barulho nunca é alto o suficiente para justificar uma briga, mas nunca é baixo o suficiente para ser ignorado. E essa memória pessoal ajuda a entender porque o filme acerta tanto ao não exagerar de imediato, preferindo a construção lenta do incomodo, porque o espectador se reconhece ali antes mesmo de perceber que está sendo conduzido a um conflito maior. Quando a primeira panela é batida de forma deliberada, a cena não tem trilha sonora, e esse detalhe é fundamental, porque o diretor confia no som cru do metal como elemento dramático, e isso cria um impacto quase físico, já que o ruído quebra a rotina sonora do filme e marca o início simbólico da guerra, e é interessante notar como a câmara não procura imediatamente o rosto de quem bateu a panela, preferindo mostrar a reação dos outros personagens, o que reforça a ideia de que o conflito não pertence a um indivíduo específico, mas se espalha como contágio emocional, e esse recurso narrativo se repete várias vezes ao longo do filme, criando uma sensação de responsabilidade coletiva, e isso dialoga com uma leitura social muito clara, porque Toma sugere que conflitos urbanos raramente têm um único culpado, sendo antes o resultado de pequenas permissões acumuladas. E ao rever essa cena com atenção crítica, fica evidente que o filme já aponta seu tema central, a transformação do cotidiano em campo de batalha simbólica, algo que vai se aprofundar conforme o barulho se torna linguagem. Uma das grandes forças de A Guerra das Panelas está na maneira como cada personagem reage de forma diferente ao mesmo estímulo, e o filme dedica tempo precioso a mostrar essas variações, como o vizinho que inicialmente ri do barulho, tratando como brincadeira, contrastando com aquele que imediatamente interpreta o som como afronta pessoal. E essa diferença de leitura é essencial para entender a escalada do conflito, porque o filme não condena o barulho em si, mas a interpretação emocional que se projeta sobre ele, e aqui cabe uma comparação interessante com outros filmes de conflito doméstico, que geralmente apostam em antagonistas claros, enquanto Toma prefere o desconforto da ambiguidade, e como espectador crítico, isso é extremamente estimulante, porque obriga a abandonar julgamentos rápidos, e pessoalmente sempre considerei esse tipo de narrativa mais honesta, já que na vida real raramente sabemos exatamente quando deixamos de ser vítimas e passamos a ser agentes do problema. A sequência em que o barulho começa a se organizar coletivamente é uma das mais ricas do filme, tanto em termos simbólicos quanto técnicos, porque a montagem assume um ritmo quase musical, alternando batidas de panela em diferentes apartamentos, criando uma cacofonia organizada que lembra um ritual, e esse aspecto ritualístico não é acidental, pois o filme sugere que o panelaço funciona como cerimônia de pertencimento, um gesto que une aqueles que se sentem visíveis, e isso é mostrado de forma muito clara nos rostos dos personagens, que passam da irritação individual para uma espécie de euforia coletiva, e essa transformação emocional é um ponto crucial da análise, porque revela como o conflito oferece algo sedutor, a sensação de fazer parte de algo maior, e essa leitura me remete a experiências pessoais de protestos urbanos, onde o som coletivo cria uma ilusão momentânea de unidade, mesmo quando os objetivos são difusos, e o filme captura isso com uma precisão desconcertante. Evitando qualquer romantização excessiva, já que logo em seguida mostra o outro lado dessa euforia, o desgaste, a paranoia, o medo de ser o próximo alvo. À medida que o filme avança, a Guerra das Panelas deixa de ser apenas barulho e passa a contaminar o comportamento dos personagens mesmo no silêncio, e essa é talvez a camada mais interessante da obra, porque Toma entende que o conflito verdadeiro não acontece apenas no momento do confronto, mas no intervalo entre eles, e cenas aparentemente banais, como alguém andando pelo corredor ou fechando uma janela, ganham uma carga dramática enorme, e isso é reforçado pelo uso cuidadoso do som ambiente, que muitas vezes destaca ruídos mínimos, amplificando a sensação de vigilância constante, e como analista, é impossível não admirar a coerência dessa construção, porque cada escolha técnica serve à narrativa, e nada parece gratuito, e pessoalmente me senti especialmente tocado por essas cenas de espera, porque elas refletem uma ansiedade muito contemporânea, a sensação de que qualquer gesto pode ser interpretado como provocação.
O filme também se destaca ao não limitar o conflito a uma questão de barulho, expandindo-o para temas como reconhecimento, dignidade e invisibilidade social, e isso fica claro nos diálogos que surgem mais adiante, quando os personagens começam a justificar suas ações com discursos que vão muito além da panela, falando de desrespeito acumulado, de anos sem serem ouvidos. E essa mudança de discurso é fundamental para a leitura crítica, porque mostra como o objeto do conflito se torna secundário, enquanto a emoção que o sustenta se torna central, e essa dinâmica é extremamente realista, algo que já observei em inúmeras situações cotidianas, onde uma discussão começa por um detalhe trivial e termina revelando frustrações profundas, e toma acerta ao não tentar resolver isso rapidamente, permitindo que o desconforto se estenda, quase cansando o espectador, porque esse cansaço faz parte da experiência que o filme quer transmitir. Uma cena particularmente forte é aquela em que o barulho cessa de forma abrupta, criando um silêncio pesado que domina o prédio, e essa ausência de som é tão expressiva quanto o ruído anterior, funcionando como uma pausa reflexiva forçada, e o filme trata esse momento com extremo cuidado, evitando música ou diálogos desnecessários, confiando apenas nos olhares e na linguagem corporal. E essa escolha revela maturidade narrativa, porque entende que nem todo clímax precisa ser explosivo, às vezes. O verdadeiro impacto está na suspensão, e ao analisar essa cena, é impossível não pensar em quantas vezes o silêncio após um conflito é mais difícil de suportar do que a discussão em si, porque ele obriga à introspeção, e o filme explora exatamente isso, mostrando personagens desconfortáveis com a própria consciência. A reta final de A Guerra das Panelas opta por uma resolução que não entrega respostas fáceis, e isso pode frustrar parte do público, mas do ponto de vista crítico é uma escolha coerente, porque reforça a ideia de que conflitos de convivência não se resolvem de forma limpa, e o filme sugere uma espécie de trégua emocional mais do que um acordo definitivo. E essa ambiguidade final é uma das qualidades mais fortes da obra, porque convida o espectador a continuar o filme dentro de si, refletindo sobre suas próprias experiências, e pessoalmente considero esse tipo de final muito mais honesto do que soluções artificiais, porque reconhece a complexidade das relações humanas. Em comparação com outras produções que abordam conflitos coletivos, Thomas se diferencia pela escala íntima, pela recusa ao espetáculo grandioso, e pelo foco quase obsessivo nos detalhes do cotidiano, e essa abordagem faz com que o filme funcione tanto como crítica social quanto como estudo psicológico, e A Guerra das Panelas, enquanto leitura crítica, revela um filme que fala menos sobre barulho e mais sobre escuta, menos sobre agressão e mais sobre carência, e essa inversão é o que torna a obra tão relevante, especialmente em contextos urbanos cada vez mais densos, onde o espaço físico diminui e as tensões emocionais aumentam. Ao final da análise, fica claro que Thomas não pretende ensinar uma lição moral explícita, mas provocar um incomodo duradouro, e esse incomodo é talvez seu maior mérito, porque permanece com o espectador muito depois dos créditos finais, fazendo com que qualquer som metálico cotidiano carregue uma memória simbólica. E como crítico e espectador, considero A Guerra das Panelas um filme que cresce com o tempo, justamente por não se esgotar na primeira interpretação, e por oferecer múltiplas camadas de leitura, todas conectadas por um elemento simples, quase banal, que se transforma em espelho das fragilidades humanas.